misericórdia, né? Nós possamos contar com o Senhor mais uma vez essa manhã. É só uma vírgula, né? Como o pastor Anderson falou, porque nunca tem ponto final a comunhão. Né? Que a pessoa fala, depois da vírgula, que isso? É porque o livro de Josué trata, em tipologia, da vida abundante, das riquezas de Cristo, né? De como tomar posse da vida de Cristo, da vida abundante tipificada por Canaã, do reino, da glória de Cristo tipificado por Canaã. E o Senhor Jesus falou em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham em abundância. Então por isso o nome do livro é Josué e a vida depois da vírgula, é a vida em abundância. E tudo que nós provamos mesmo na comunhão dos filhos de Deus é vida, irmãos. O que nós mais carecemos é vida, o que nós mais precisamos é vida, e o que Ele tem para nos dar é vida. Aleluia. Vida em abundância. Então, bendito seja o Senhor. Antes de nós orarmos, eu queria só propor aqui para os irmãos, foi uma comunhão que tivemos ontem, eu falei, submetendo ao sentimento do pastor Anderson, do Tiago e dos demais irmãos. Depois o Paulo falou para mim, Tiago estava tendo o mesmo sentimento, de nós termos um tempo essa manhã, se assim os irmãos concordarem, de perguntas e respostas. Alguma coisa que tenha sido falado aqui que ficou alguma dúvida. Teve irmãos que falaram que não dormiram pensando. Outros que ontem iam embora e acabaram ficando. E surgiram outras perguntas, né? Ou de outros assuntos da palavra que também os irmãos tenham dúvida e queiram aqui agora aproveitar o tempo para nós explanarmos na palavra. É um tempo propício para a gente poder fazer isso. Se não for dessa forma, uma outra proposta é que nós vamos continuar o pequeno Apocalipse de Isaías. Porque, na verdade, eu pensava que nós íamos chegar pelo menos ao capítulo 25 ontem, mas nós não saímos do 24. E nós queríamos ler até o 27, né? Mas nós vamos deixar para uma próxima. Qualquer coisa, sem pressa, nós não estamos com pressa, nós queremos seguir o Senhor, irmãos. O que importa é nós darmos a Ele toda a preeminência. E o mais precioso não é o que nós queremos, mas é a obra que Ele faz. Aleluia. E se essa é a porção dele para nós, estamos felizes. Aleluia. Também queria dizer aos irmãos que nós possamos nos concentrar no próprio Senhor. Cada um de nós aqui, no seu espírito, possa seguir o Senhor e a unção. E não se importar com ataques de Satanás. Nós entregamos nossa vida e tempo nas mãos do Senhor, que Ele peleje por nós a guerra, enquanto Ele é glorificado e Satanás é envergonhado também. Nós sabemos que quando a revelação do Rei na palavra está sendo dada, irmãos, a guerra, a edificação se faz em meio à guerra, mas nós queremos olhar para o Senhor dos exércitos que está conosco. Glória a Deus. Então, deixa eu fazer a pergunta aqui. O que os irmãos sentem? Nós temos um tempo de perguntas e respostas ou nós seguimos com o livro de Isaías? O que os irmãos acham? Oi? Vamos sim, vamos embora. Seguir ninguém? Perguntas e respostas. Não, tem um que quer perguntas e respostas, e os outros? A maioria. Quem quer que nós continuemos com o livro de Isaías? Levanta a mão. Eu não vou levantar porque o meu é neutro. Daí o perguntas e respostas aí. Ô, louco! Cadê o Paulinho? Tem uns que não falaram. Então, nós vamos seguir com o pequeno Apocalipse de Isaías. Pois é, Gabi. Né? Deixa a pergunta sem resposta para o final. Mestre Daniel, posso sugerir algo? Sim. Acho que a gente poderia, enquanto o mestre vai ministrando, a gente passaria um caderno. Os irmãos, acho que de repente tem mais vergonha de fazer a pergunta aqui aberta. Sim, sim. Vão marcando. E aí no final a gente abre o caderno. Tudo entrega bem. para você lê as perguntas que você achar interessante. Tudo Pode bem. ser? Pode? Podemos fazer isso? Ótimo. Tá vendo como é bom a comunhão? Né? Graças ao Senhor por isso. Então vamos ler Isaías capítulo 25 agora, irmãos.
uma vez, Amém. juntos e pegar esse tempo ao Senhor e depois nós fazemos a leitura. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo. Aleluia. Nós queremos nos colocar diante de Ti com toda a reverência e carinho que o Senhor merece. Senhor, nós nos sujeitamos a Ti. Nos sujeitamos à Tua palavra. Nos dobramos diante da Tua glória, Senhor. Nos colocamos na posição que o Senhor deseja, de adoração, de reverência. Nosso coração, torna ele um coração manso, um coração que não reluta contra a Tua palavra, mas que estremece diante da Tua palavra. O homem para quem o Senhor olhará é esse, o contrito de espírito que estremece diante da Sua palavra. Senhor, nos dá essa reverência no coração de cada um de nós aqui. A nossa suficiência está toda no Senhor, tanto daquele que fala como daquele que ouve. O Senhor é livre para usar qualquer um de nós aqui, Senhor. O Senhor é livre para levantar qualquer irmão entre nós e falar. O Senhor sabe, Senhor, quero dizer diante dos irmãos que se algo assim acontecer, eu estou pronto a me calar, Senhor, e ouvir e aprender. A palavra do Senhor é o que importa. O conteúdo é que significa. Tu és importante entre nós, Senhor. O que o Senhor faz é o mais importante e precioso. Por isso edifica o Teu povo nessa manhã. Edifica-nos. Unge nossa boca, nosso ouvido. Unge, Senhor, nosso coração, para que ele possa receber de bom grado, Senhor, a palavra e frutificar. Nós entregamos a Ti nossa vida e toda a nossa condição. Tudo que somos, tudo que ocorre em nós, Senhor, nós depositamos nas Suas mãos, para que o Senhor faça conosco a Tua obra e aquilo que o Senhor deseja. Confiamos na Tua graça, na Tua ajuda, no Teu socorro. Espírito Santo que soprou as palavras, abre ela para nós. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ler Isaías 25, começando no versículo 1. Eu estou lendo pela tradução da textual, tá? Começa assim. Ó Yahvé, Elohim meu, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito portentos, desígnios assegurados desde a antiguidade. Converteste a cidade em escombros, e a praça forte em ruínas, e o palácio dos estrangeiros em algo que nunca será reedificado. Por isso te honram povos poderosos, e as capitais das tirânicas nações te temem, porque tens sido fortaleza ao fraco, fortaleza ao pobre em sua angústia, abrigo contra aguaceiro e sombra contra calor, quando o resfôlego dos tiranos era qual tormenta que se abate contra o muro. Como o calor durante a seca, assim abates o tumulto dos estrangeiros, como o bochorno debaixo da nuvem, assim emudeces o cântico dos tiranos. Neste monte, Yahvé Tsebaote oferecerá a todos os povos seu banquete de manjares suculentos, seu banquete de vinhos generosos, e manjares tenros de muito miolo. Neste monte sorverá a mortalha, que amortalha a todos os povos, o véu que cobre todas as nações. Ha sido sorvida a morte para sempre. Yahvé Adonai enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará o opróbrio de seu povo de sobre a terra. Porque Yahvé tem nos dito, naquele dia se dirá, eis aqui o nosso Elohim. Esperamo-lo e nos tem salvado. Regozijemo-nos e alegremo-nos por sua salvação. A mão de Yahvé repousará neste monte, enquanto Moabe será pisoteado em seu lugar,
como se pisa a palha na água do monturo. E ali, dentro estenderá suas mãos como um nadador ao nadar, porém ele abaterá sua soberba e o esforço de suas mãos, e derrubará em terra teus altos e nossa, que palavra que eu não consigo falar agora, inexpugnáveis muros até o próprio pó. Vamos ler o 26 também. Naquele dia se cantará este cântico na terra de Judá: uma cidade forte temos, salvação lhe tens posto por muro e antemuro. Abri as portas e entrará um povo justo que guarda a fidelidade. Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti tem confiado. Confiai em Yahvé perpetuamente, porque em Yahvé está a rocha dos séculos. Derrubou aos que moravam nas alturas, humilhou a cidade exaltada, abateu até a terra e a derrubou até o pó. Será pisoteada pelos pés do oprimido, pelas pisadas dos necessitados. A senda do justo é reta. Tu, ó reto, aplanas a senda do justo. Ó Yahvé, na senda de teus juízos te esperamos. Teu nome e tua memória são o anelo da alma. Minha alma te anela de noite, e por ti madruga meu espírito dentro de mim. Porque quando teus juízos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. Mostrar-se a piedade ao malvado, porém não aprenderá a justiça. Ainda em terra de retidão seguirá praticando mal, e não considerará a grandeza de Yahvé. Ainda que levantes tua mão, ó Yahvé, não a vem. Quando olhem envergonhados teu zelo pelo povo, e que o fogo devore teus inimigos. Tu, ó Yahvé, governar-nos-ás em paz, porque todas as nossas obras as tens feito a nosso favor. Ó Yahvé Elohim, nosso, outros amos a parte de ti nos têm dominado. Porém só reconhecemos teu nome, só o teu. Os mortos não verão a vida, e os médicos de nenhum modo poderão levantá-los. Porquanto tu os julgastes e os destruístes, e fizeste perecer sua memória. Oh, Yahvé, aumenta seus males sobre eles, multiplica males sobre os portentados da terra. Oh, Yahvé, na angústia acudiram a ti, derramaram a oração quando a força do teu castigo se intensificava. Como a parturiente que lhes chega o parto, retorce-se e grita de dor, assim temos estado em tua presença, ó Yahvé. Concebemos e retorcemos-nos, mas demos a luz a vento. Não trouxemos salvação à terra, nem nasceram habitantes ao mundo. Teus mortos viverão, com o meu corpo morto ressuscitarão. Despertai e cantai, jubilosos moradores do pó, porque teu orvalho é orvalho de luz, a terra parirá as sombras. Anda, povo meu, entra em teus aposentos e fecha tuas portas atrás de ti. Esconde-te por um breve momento, até que passe a ira de Adonai. Eis que Yahvé sai da sua morada para castigar a culpa do morador da terra. A terra descobrirá o sangue derramado. Já não encobrirá mais os assassinados nela. Vamos parar por aqui. Fico tentado a entrar no 27, mas se Deus der graça a gente consegue ler o 25 e 26, irmãos. Lembra da expressão que começa o capítulo 25. Ó Yahvé Elohim meu, exaltar-te-ei, louvarei o teu nome, porque tens feito portentos. Irmão, o que é um portento? Um sinal feito através de alguma maravilha, ou uma mensagem comunicada por meio de algo inusitado ou miraculoso, ou que não se estava esperando que fosse feito. Isso é um portento. Quando um milagre acontece, miraculo em latim significa isso, aquilo que prende a mira, aquilo que chama a atenção dos olhos, aquilo que fixa os olhos com assombro. Isso é um milagre, onde vem a palavra latina miraculum.
Mas quando um milagre carrega uma mensagem por trás do que ele realizou, isso é um portento. Vou dar um exemplo para os irmãos. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, os milagres dele são chamados de sinais. É dito que os outros evangelhos dizem que ele fazia milagres e sinais, mas no Evangelho de João todos os milagres são chamados de sinais. E João diz que escolheu 8 para que por meio deles nós crescêssemos. Então cada um dos milagres tem uma mensagem por trás. Quando um milagre aponta para algo maior do que ele, como um ensino ou a comunicação de uma verdade, isso é um portento. Também portento não é só milagre. Quando qualquer feito aponta para uma mensagem além do próprio feito, isso também é um portento. Então deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Você lembra quando Saul e Samuel se encontraram? Deus havia dado uma ordem para Saul: vai e mata todos os amalequitas. Passa a espada em tudo, no rei, na população, no gado, não deixa nada vivo. Mate tudo, porque executa a vingança de Yahvé contra Amaleque. Por quê, irmãos? Porque Amaleque foi a primeira das nações que atacou Israel. Você sabia disso? E eles não atacaram num momento assim, descuidado, presunçoso, sem conhecimento, sem ciência do que estava acontecendo. Você sabe que quando Israel saiu do Egito, a nuvem do Senhor precedia na frente deles. É dito que essa nuvem, irmãos, era uma coisa tão miraculosa que acontecia, que ela ia fazendo sombra para o povo, e sendo dia na frente deles, escurecendo o dia atrás deles, para atrasar o exército de Faraó. Você já pensou? O anjo de Yahvé, que era o próprio Senhor Jesus, o Filho, não porque ele é um anjo criado, nós não estamos falando aqui que Jesus é um anjo criado, como os testemunhos de Jeová falam, mas a palavra Malach Yahvé, anjo de Yahvé, significa que o Filho está no ofício de mensageiro do Pai. Quando Deus Filho é enviado pelo Pai como seu mensageiro, o seu mais alto representante a realizar a sua obra, ele é chamado de anjo. Porque anjo, malak, em hebraico, angelos em grego, não aponta para a natureza da criatura, mas para o ofício que ela está exercendo. Como o Pai se reconhece no Filho, como o Pai é melhor expresso no Filho, como o Pai se define no Filho, e o Filho é aquele que sempre vê a face do Pai. Quando o Filho revela a face do Pai na sua obra, o Filho é chamado de Malach de Yahvé, o anjo de Yahvé. Por isso esse anjo pode pedir adoração. Por isso ele fala como Deus. Em Êxodo 3 diz: apareceu o anjo de Jeová na sarça a Moisés. Mas de repente esse anjo fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, um anjo falando como se fosse Deus. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, o anjo de Javé gritou: Abraão, Abraão. E aí é dito: multiplicarei a tua descendência, porque agora sei que temes a mim. Ué, mas quem que Abraão temia? Quem que ele seguia e adorava? A Deus, mas o anjo está falando: temes a mim. É porque esse anjo que gritou não é um anjo criado, é a segunda pessoa da Trindade. E o livro de Zacarias, que é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, não sei se os irmãos sabem, os judeus não deixam as crianças lerem o livro de Zacarias sem fazer toda uma lavagem cerebral primeiro, para que elas não vejam as duas pessoas da Trindade divina. Porque o livro de Zacarias, de todos os livros do Antigo Testamento, é o que mais aponta para a distinção entre o Pai e o Filho. E no livro de Zacarias, o anjo de Yahvé é chamado de anjo Yahvé, não é nem anjo de Yahvé. No original é Malach Yahvé. O anjo é chamado de Javé. Nos outros ainda é o Malach de Yahvé, aquele que vem da parte de Yahvé. Mas em Zacarias a coisa fica escancarada mesmo. É o Malach Yahvé. Você tem um Yahvé que envia e um Yahvé que é enviado. No capítulo 2, aparece lá o Malach Yahvé falando: Ei, salva-te da Babilônia, tu
que habitas na Babilônia, saia. É como dando a sentença de ordem para eles serem libertados e voltarem para Sião. E aí fala assim, pois assim diz Yahvé. Ó, diz Yahvé, então ele está falando que Yahvé diz, para obter ele, Yahvé, a glória, me enviou as nações que vos despojaram. Mas quem que está falando? O anjo. Mas esse anjo é quem? Ele falou assim, diz Yahvé, enviou-me as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Certo? Então, toca na menina do olho de quem? De Yahvé. E quem que está falando? O enviado de Yahvé. Aí esse enviado falou assim, portanto, eu agitarei minha mão contra eles. Ué, mas quem que agita a mão para libertar Israel? Não é Yahvé? Mas esse Yahvé que agita a mão está dizendo que Yahvé enviou ele. Então você tem um Yahvé enviado que vai agitar a mão contra as nações que despojaram o povo. E quem que está enviando esse Yahvé que está agitando a mão? Yahvé, que guarda o povo como a menina dos seus olhos. Yahvé Pai envia Yahvé Filho. Porque Yahvé é a trindade, irmãos. O Pai é Yahvé? Sim. Sim ou não? Sim. O Filho é Yahvé? Sim. E o Espírito Santo? Sim. É ou não? Sim. É também. Quando no texto de Isaías 6, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sobre o trono Adonai, ele diz que os serafins cantam, Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes santo, não 4 vezes, não 2 vezes? Porque santo é o... Os irmãos estão com medo, irmãos? Santo é o... Santo é o... Filho. Santo é o... Espírito. E quem é o Pai, Filho e Espírito Santo? Yahvé Sebaot. Aleluia! Quando a gente vai lá no texto de João capítulo 10, é dito que o apóstolo João cita o texto de Isaías 6, dizendo que os judeus não haviam crido porque Isaías profetizou acerca deles, no capítulo 6 de Isaías, dizendo que eles ficariam cegos, e aí João diz assim, Isaías falou isso acerca de Jesus, porque viu a glória dele. Vamos ler, como eu falei, eu estou pronto a ouvir os irmãos e aprender. Então, se o Senhor está tocando lugar para a gente ler, vamos ler. Não, vamos ler, é ótimo. Isaías capítulo 6, vamos fazer a conferência aqui disso. Isaías 6, depois nós vamos para João capítulo 12. Capítulo 10, não, capítulo 12 lá. Volta um pouquinho aí no capítulo 6. Eu sei se é por causa do ato traidor. Não vamos nem entrar no ato traidor, porque senão a gente não sai. Irmãos, a Bíblia textual ela tem algumas expressões sendo mais fiel ao texto hebraico do que a versão João Ferreira e as outras Bíblias. Quem aqui já comprou já deve ter visto alguma coisa assim. Não vou nem falar dessa questão de textual e entrar em alguns detalhes. Outros irmãos leram que a gente viu, leram comigo, Abacuque 3, lá aparece assim, entre 2 seres viventes serás conhecido. Quem reparou isso? Na sua tradução. Só o Gabi? Ninguém mais? A sua Bíblia não estava diferente? Estava viva, Senhor, a tua obra. A viva, Senhor, a tua obra. E na nossa Bíblia textual falava, entre 2 seres viventes serás conhecido. Então, meu Deus do céu, o que é isso? A versão Vulgata de Agostinho também fala, serás conhecido entre 2 animais. O que é isso? Não vou nem entrar. É só para os irmãos verem como que as traduções às vezes dificultam a gente ver o que realmente está no original. Uma outra oportunidade a gente fala disso. Mas eu queria ler com os irmãos aqui para a gente ver essa questão do Yahvé. Quem é o Yahvé que está no capítulo 6 de Isaías? Vamos ver como é que a Bíblia fala isso. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 em diante. E aconteceu no ano da morte do rei Uzias, que vi a Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia da sua glória, por causa do ato traidor. Se haviam feito estar em pé os serafins. Essa expressão ato traidor vai aparecer em Êxodo 25, em Gênesis 22,
vai aparecer em outros lugares da Bíblia. Aqui em Isaías ela aparece também. Cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar. E alternando-se clamavam: Santo, 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 Yahvé Tsebaot. A terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremiam ao clamor da sua voz, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse: ai de mim, morto estou. Eu, homem de lábios imundos, que habito em meio de um povo de lábios imundos, tenho visto com meus olhos ao rei, a Yahvé Tsebaot. Mas um dos serafins voou até mim com uma brasa na mão, que havia tirado do altar com umas tenazes. E tocando com ela a minha boca, disse: eis que isto toca teus lábios, removida é a tua culpa e limpo o teu pecado. Então ouvi a voz de Yahvé que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Yahvé falando: nós. Quem há de ir por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois: anda e diz a este povo: com os ouvidos ouvireis, porém de nenhum modo entendei. Vendo vereis, porém de nenhum modo percebei. Porque o coração deste povo foi endurecido, e os seus ouvidos ouviram com dificuldade, e fecharam seus olhos. Não seja que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam. Ainda assim os sararei. Não, pode falar. Aqui no versículo 8, quando ele fala: a quem enviarei? Quem irá de por nós, né? Uhum. Quando ele fala quem enviarei, está falando de uma pessoa só. No singular. Isso. Aí o certo, a outra pergunta devia ser: quem há de ir por mim? É isso que eu não sei se os irmãos perceberam, eu quis chamar a atenção para esse ponto. Quem enviarei? Quem é o enviarei? Está no singular. Quem é? Yahvé. Uma pessoa. Mas por que ele fala por nós? Hã? Por que, irmãos? Por que o único Deus fala em plural? Os irmãos estão com medo? Porque ele é 3 pessoas. Então, por que o serafim fala santo, santo, santo 3 vezes? Não 2 nem 4. É o trisságio. É o 3 vezes santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Como diz o irmão Charles Wesley: Pai, Filho e Espírito, 1 em 3 e 3 em 1. Como no mais alto céu, faça o teu querer aqui. Tens de todos o louvor, és da terra e céu o Senhor. Agora olha só, nós lemos aqui, né? Os irmãos prestaram atenção no texto. Vamos agora para João capítulo 12. Versículo 36. João 12, 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que chegueis a ser filhos da luz. Jesus falou estas coisas e, sendo ocultado, se retirou deles. Porque apesar de haver feito tão grandes sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse, ele vai citar o capítulo 6 lá: Senhor, agora primeiro ele vai 53, depois o 6, né? Senhor, quem tem crido em nossa notícia, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse outra vez: por isso tem cegado seus olhos, e endureceu seu coração, para que não vissem com os olhos, e entendessem com o coração, e fossem convertidos. Ainda assim os sararei. Isto disse Isaías porque viu a sua glória. A glória de quem, de acordo com o texto de João? A glória de Jesus. Mas quem que Isaías estava vendo? Yahvé Tsebaot. Mas quem estava incluído lá
A visão que ele estava vendo, quem era a imagem de Deus no trono? O próprio Jesus, rejeitado pelos judeus. Irmãos, isso não toca seu coração? Que aquele alto sublime que os serafins cobriu o rosto, porque não eram nem dignos de olhar, era aquele que os homens escondiam o rosto dele. Os serafins cobriam o rosto diante do rosto do imaculado no trono. E os homens olhavam para o rosto dele e viravam os seus rostos. Aquele que os serafins não julgavam-se dignos de ver o rosto, dele os homens escondiam o rosto. Não creram. E João está dizendo que Isaías viu a glória dele nessa ocasião que profetizou. Então, está o Pai e está o Filho. E como é que a gente sabe que o texto também é aplicado ao Espírito Santo? Deus é Espírito. Sim. Logicamente, Deus é Espírito, então está ali. Mas tem um texto em Atos 28 que Paulo aplica essa mesma passagem ao Espírito Santo. Vamos lá em Atos 28? Quando Paulo chega a Roma, e ele fica preso 2 anos na sua casa, numa prisão domiciliar, os judeus ali vão visitá-lo e ele começa a expor a palavra a eles. E eles não creem. Eles saem contendendo pelo caminho, e aí Paulo vai dizer a eles essas palavras aqui. Vamos começar no 17. E aconteceu que 3 dias depois, havendo convocado ele aos mais proeminentes dos judeus, ao se reunir com eles, lhes dizia: eu, varões e irmãos, apesar de não haver feito nada contra o povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui entregue preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, depois de me interrogar, queriam me soltar, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas, ao se opor os judeus, me vi obrigado a apelar a César, não porque tenha do que acusar a minha nação, assim que por esta causa vos tenho chamado, para vos ver e falar, pois pela esperança de Israel estou rodeado por estas cadeias. Qual que é a esperança de Israel? O Messias e o reino do Messias. Era isso que Paulo pregava, irmãos. Então eles lhe disseram: nós não recebemos carta da Judéia acerca de ti? Nem tem vindo nenhum dos irmãos denunciando, falando algo mal de ti, mas consideramos conveniente ouvir de ti o que pensas, porque certamente nos é conhecido que em todas as partes se fala mal acerca desta seita, que era o cristianismo na época. E fixou-lhe um dia, e vieram muitos à hospedagem, a quem expunha desde a manhã até a tarde, testificando solenemente sobre o reino de Deus e os persuadindo acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E alguns eram persuadidos pelo que dizia, mas outros não criam. Agora olha só. E estando em desacordo uns com os outros, despediram-se ao dizer Paulo uma palavra. Bem falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai. Lá em Isaías ele diz que Yahvé disse vai. Mas aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo disse essas palavras. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo era Yahvé, que estava no trono. Os irmãos estão percebendo? Lá Yahvé falou: vai a este povo. Mas aqui Paulo diz: o Espírito Santo falou por meio do profeta Isaías, dizendo: vai. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo era Yahvé de Sebaote, irmãos. Por isso, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É Yahvé de Sebaote. Esse anjo de Yahvé, então, é Yahvé também. Por isso que nós fizemos aqui essa explicação. Não é porque ele é um anjo criado, mas porque ele é aquele em quem o Pai se revela. Isaías 63 chama ele de o anjo da face de Yahvé. Porque ele é o Logos que está com Deus. E é Deus. Agora, quando esse anjo de Yahvé estava lá, guardando o povo na saída do Egito, sendo uma glória visível, cobrindo eles. Irmãos,
Vamos de novo usar um pouquinho aqui a imaginação. Imagine uma população do tamanho de Campinas marchando pelo deserto. Imagine isso. 1.200.000 pessoas, mais ou menos. 1,5 milhão de pessoas, porque só de homens eram 600.000, fora mulheres. Põe cada um com uma mulher aí. 1.200.000. E crianças. E o povo tinha bastante filho, né? Então você imagina. Tinha mais ou menos uns 2 milhões de pessoas, quase. Considerando que cada israelita tinha pelo menos uns 3 filhos, o que era comum e básico entre eles. Você imagina quase 2 milhões de pessoas no deserto e uma nuvem que cobre esse povo todo, de forma visível. Sendo nuvem de dia e coluna de fogo à noite, para proteger eles e iluminar o caminho. E essa nuvem, que é o próprio anjo, faz clarear o dia na frente deles e põe trevas no exército de Faraó atrás. Irmão, o Faraó tinha que estar obstinado mesmo, porque se eu visse um negócio desse acontecendo no céu, protegendo um povo, mas nunca que eu ia querer insistir em perseguir esse povo. Você está doido, já tinha arruinado o Egito todo. E agora está protegendo esse povo pelo caminho, e o Faraó ainda vai perseguir? Vai perseguir. Bom, aí o Faraó é destruído, o Mar Vermelho é aberto, o povo passa, e é dito que todos os arredores ficaram sabendo da glória de Yahvé, e o Senhor foi glorificado em Faraó, na ruína de Faraó naquele dia. Você acha que Amaleque não sabia? Sabia ou não? Sim. A notícia correu por todos os povos ao redor ou não? Sim. Correu, irmãos, porque quando Jetro vem visitar Moisés, ele fala assim: nós ouvimos das coisas que Deus fez por vocês. E Jetro era de que povo? Da onde? Da onde era Jetro, irmãos? De que povo ele era? De Midian. Midian ficava ali, próximo do Sinai. Então eles não tinham nem mal saído do Egito e a notícia correu até Midian. Amaleque sabia, irmãos. Mas o que Amaleque fez? Aproveitando que o povo estava cansado e exausto, ele veio sutil pelas costas do povo. Por isso Amaleque fala da sutileza da nossa carne. Se você quer estudar o que é a carne na tipologia do Antigo Testamento, isso é Amaleque. E a carne é sempre assim, você poupa ela e ela te mata depois. Saul poupou Amaleque. Por que ele foi morto no final? Hã? Quem que matou Saul, irmãos? Ele tentou se matar, não conseguiu. Quem que apareceu lá e executou? Um jovem amalequita. Então sempre que você poupar a sua carne, ela vai te matar depois. Davi deixou 400 amalequitas fugir. E depois lá na frente adulterou com Batseba. Amaleque fala da sutileza da nossa carne. Sempre nos enganando. Nos levando a poupar. Saul poupou Amaleque. Mas Amaleque tinha que ser morto totalmente. Bom, Amaleque então de forma obstinada ataca Israel, sabendo que o Senhor está protegendo aquela nação. Irmãos, tem que ser uma coisa muito séria, porque ele acabou de ver e saber da ruína de todo o Egito no Mar Vermelho. Mas mesmo assim ele ataca. E o Senhor fala o quê? Na profecia de Balaão está dito: Amaleque foi a primeira das nações, mas será destruído primeiro também. Eu riscarei, diz em Êxodo, a memória de Amaleque debaixo do céu. Bom, quando Deus dá a ordem para Saul fazer isso, e se ele é um rei, e o rei tem que representar fielmente a Deus, Saul vai, mata tudo, menos algo. O que ele vê e poupa? Os bois. Para que matar esses bois aqui? Gordo, bonito, né? Com certeza. Imagina eles no altar de Deus. Imagina eles no altar de Deus. É um desperdício. Tanta carne, tanta picanha, tanta gordura, tanto peito alçado, sendo jogado fora. Não, eu tive uma ideia melhor que Deus. Vamos ajudar Deus. O Senhor não pensou, eu pensei. Vamos poupar os bois e levar para o altar. Ele só não fala porque ele poupou o Agag. Não sei o que ele tinha com o Agag, irmãos. Ele viu o Agag e deixou o Agag vivo também. Não teve misericórdia das crianças de Amaleque, mas o Agag ele teve. Aí Samuel chega. Saul sai ao seu encontro. Bendito és tu do Senhor. Samuel, executaste a palavra do Senhor? Executei toda a palavra. Fiz até melhor.
Até ajudei Deus. Mas aí o que acontece? Samuel pergunta: que balido de boi é esse que eu ouço? Ah, não, é porque teu servo pensou o seguinte: para que matar esses bois? Vão oferecer no altar do Senhor em holocausto. E o que o Senhor fala por meio de Samuel? Tem porventura o Senhor mais prazer em sacrifícios? E usou a expressão da turma assim: vamos apresentar ao Senhor, teu Deus. Olha só. Ele já não reconhece o Senhor. Tá vendo? Ele não reconheceu o Senhor. Muito bom. Tá vendo só como o Senhor fala por meio dos irmãos? Continua falando, Senhor. Ele não reconheceu o Senhor, irmãos. E aí ele fala assim: teu servo poupou para apresentar no altar. Mas aí o que Samuel fala? Ah, o teu servo é servo? É igual Pedro. O Senhor fala para ele: levanta Pedro, mata e come. Pedro consegue fazer duas coisas que é o contrário. Só Pedro para fazer essas coisas. O Senhor fala: levanta Pedro, mata e come. O que Pedro fala? De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Deus. Tu és Senhor, Quiros, soberano, a quem eu devo obediência. Mas de modo nenhum. Tu és Senhor, mas nisso eu não vou te obedecer. O Saul fala: teu servo, mas não obedeceu. Tem porventura o Senhor tanto prazer em que se ofereça holocaustos como que se obedeça a sua palavra? Eis que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Irmãos, por que a rebelião é como o pecado da feitiçaria? Porque a feitiçaria te leva a contatar demônios. E os demônios são obstinados em rebelião. E se você deixa o seu coração se rebelar, você se alia aos demônios. Tem muita feitiçaria entre cristãos por causa de rebelião contra o que Deus estabeleceu. E o diabo já está reinando e a pessoa nem sabe. Aí o que acontece? Diz que Samuel pega a espada e despedaça Agag diante de Saul, e mata todos os bois, e vira-se para ir embora. E o que Saul faz? Agarra na capa dele. E quando Saul agarra na capa de Samuel, o que acontece? A capa rasga. E Samuel vira para Saul e fala assim: assim Deus rasgou, tirou de ti o teu reino. A hora que a capa rasgou, Saul segurou o pedaço na mão, e Samuel virou e falou: assim Deus rasgou, tirou de ti o teu reino e deu a outro, melhor do que tu. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você fala uma mensagem por meio de um acontecimento, é um portento. Jesus fez portentos, os profetas faziam portentos. Ezequiel, por exemplo. Ezequiel deita tantos lados de um lado. Tantos dias de um lado. Deita tantos dias de um lado. E quando o povo te perguntar o que é isso, você falar: sim, vocês ficarão tantos dias oprimidos e cercados. Depois Deus deu uma outra ordem mais terrível para ele: pega a farinha e coze pão sobre esterco humano e come. Ezequiel falou: Senhor, esterco humano é difícil. O Senhor falou: tá bom, no lugar de fezes humanas eu te dou a fezes do boi, mas você vai comer. Os profetas é assim. Todo mundo quer ser profeta hoje. Profetizar, parecer poderoso, mas para tomar chibatada, ser preso e eu comer esterco junto com pão, aí não quer ser profeta, né? Mas o profeta Ezequiel fez isso. Ele teve que comer pão no esterco de vaca, de boi. Por quê? Porque Deus queria ensinar para o povo: vocês vão ficar tão pobres e miseráveis pelo cerco de Babilônia contra vocês, que vai haver tanta fome que o esterco vai ser a comida de vocês. No desespero. Mas Deus queria falar isso por meio de um portento. Então o profeta era utilizado para sinalizar mensagens de Deus. Portento. E aqui em Isaías 25, vamos voltar lá agora. Olha, velho Elohim meu, exaltar-te-ei, louvarei teu nome, porque tens feito portentos, desígnios assegurados desde a antiguidade,
Que portentos o Senhor fez na sua visitação e juízo sobre o mundo? Por que é chamado de portento? E que são desígnios, decretos desde a antiguidade. Irmãos, para ajudar a entender isso aqui, vamos lá em Mateus capítulo 13 também. Por favor. Você sabe que em Mateus 13 tem 7 parábolas ligadas ao reino dos céus e tem a 8ª parábola do escriba versado no reino dos céus. Não é isso. Não é. Capítulo 13 de Mateus. Se você começar a contar da primeira parábola, que é a parábola do semeador, até a 4ª parábola, que é a parábola do fermento, você tem um grupo. Como que nós sabemos que as parábolas, as 7 parábolas, estão divididas em 2 grupos? Como que a gente sabe disso? Porque as primeiras 4 Jesus contou na praia, certo? E as 3 últimas ele contou dentro da casa, só para os discípulos. As primeiras 4 os discípulos e a multidão escutaram. As 3 últimas, só os discípulos escutaram e dentro da casa. Então você tem 7 parábolas sendo contadas, e você tem um grupo de 4 mais 3. Às vezes o 7 na Bíblia é formado por 3 mais 4, mas aqui é 4 mais 3. Isso tem um significado, irmãos. Quando o número 7 é formado por 3 mais 4, é sinal que a coisa vai terminar negativa. Quando é formado por 4 mais 3, é porque vai terminar positivo. Por quê? O número 4 é o número da criação. E o número 3 é o número da Trindade. O número 3 é o número da Trindade. O número 4 é o número da criação. Tem 4 rostos dos seres viventes, tem 4 rios correndo por toda a terra, tem 4 cantos no altar. Sempre o 4 fala da criação. E o 3 fala da Trindade. Então, quando começa 4 e termina em 3, é porque a criação está em direção à Trindade, ou ao propósito de Deus. Então, isso vai terminar bem. Quando está 3 mais 4, é porque a Trindade, o padrão da Trindade está sendo rebaixado ao nível da criação. É o exemplo que tem as igrejas. Isso. As igrejas do Apocalipse é dessa forma. Como é que elas são divididas? 3 mais 4. 3 mais 4. Lá termina negativo. Porque você vê que a última igreja, Laodiceia, é totalmente apostatada. Porque lá você tem... Como é que você sabe que as igrejas do Apocalipse também é dividida num grupo de 3 mais 4? Tem essa divisão ali. Porque as 3 primeiras, ele fala... Como é que ele faz a promessa? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele menciona as igrejas e, por último, o vencedor. Nas 3 primeiras. Nas 4 últimas, ele inverte. A coisa está tão negativa que ele não espera mais que toda a igreja consiga ouvir. Então, naquele forte desejo de que pelo menos os vencedores ouçam, não mais toda a igreja, ele diz: ao vencedor, fale isso, isso e isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas aparecem por último agora. Nas 4 últimas. Então agora você tem 3 mais 4. Ou seja, uma degradação. Mostrando que, no fim dessa era, nem toda a igreja ouvirá mais o Senhor. E ele sabia disso. Por isso que ele chama vencedores, irmãos. Que nós sejamos contados entre eles. Para saber se vai dar para saber se vai terminar algo bem ou mal, aliás. Só ir no final da história e ver se tá... por exemplo, em Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, só você ir lá na última igreja e ver se vai terminar bem. Se terminar bem, 4 mais 3. Sim. Se terminar mal, 3 mais 4. E a própria ordem pelo qual o grupo é dividido. Agora, aqui nas parábolas, se a gente lê, você vai ver que a última parábola termina com a parábola da rede. E como termina a parábola da rede? Os peixes bons sendo separados dos maus e o reino começando. Então terminou bem ou não? Muito bom. Terminou bem. Está vendo, irmãos? Então tem 7 parábolas aqui. O que eu quero mostrar para os irmãos? As 4 primeiras que Jesus conta na praia,
quando antes de Jesus ir para casa, o evangelista Mateus coloca uma nota explicativa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa nota. Vamos ver aqui, Mateus 13, depois da parábola do fermento. (34). Todas estas coisas Jesus falou às multidões em parábolas. E sem parábola nada lhes falava, para que se cumprisse o dito pelo profeta, quando diz: abrirei minha boca em parábolas, declararei coisas que têm estado escondidas desde a fundação. Alguns põem fundação do mundo, porque de fato é mesmo, é a fundação desde o início da história da criação. Irmãos, vocês repararam que aqui em Isaías 25 que a gente leu, fala de portentos, desígnios feitos desde a antiguidade, desde o tempo antigo? E aqui é dito que as parábolas que ele falou, as 4 primeiras até agora, ele falou para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas escondidas desde a fundação. Quem é o profeta que Mateus está mencionando aqui? Hã? Aonde está essa citação? Salmo 78. Quem escreveu o Salmo 78? Os filhos de Corá? Não, foi Asaf. Asaf. Vamos ver lá Salmo 78? Tem uma nota aqui no textual, escondidas desde a fundação, só fala, né? Uhum. Aí eles colocaram uma nota: manuscritos inferiores àqueles sem do mundo. Do mundo. Uhum. Salmo 78. É que apesar dos escritos inferiores acrescentar o mundo, mas é a ideia que está implícita mesmo, desde a fundação do mundo, que é desde o início da obra de Deus. Existe algo que Deus faz antes da sua obra começar na criação, e existe algo que Ele faz desde que a criação começou. As coisas das parábolas são coisas que estão desde a fundação. Mas existem coisas que Deus fez, irmãos, antes da fundação. Por exemplo, a igreja é algo desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo? Deus começou o seu desígnio em relação à igreja, começou com Deus é uma palavra difícil, né? Porque se são coisas que são desde a eternidade, não tem início. Desde quando nós fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Bom, alguns irmãos falaram desde. Antes da fundação do mundo. Sim. Aqui é desde a fundação. Então Mateus 13 não está falando da igreja, do trabalho de Deus com a igreja. Está falando de algo um pouco diferente. A ênfase não é tanto a igreja em Mateus 13, porque é uma coisa desde a fundação. Agora, olha só, irmãos, vamos para o Salmo 78, por favor. Mateus está, eu queria que os irmãos pudessem ver comigo qual a relação do Salmo 78 com as parábolas. Porque por Espírito Santo dizer para Mateus que as parábolas é o cumprimento do que está no Salmo 78, qual a relação do Salmo 78 com as 4 parábolas que Jesus contou até agora? Então, Salmo 78. Salmo de Asaf. Aqui é dito que é um masquil. O que é um masquil? É um salmo didático. Ele quer ensinar alguma coisa para nós. Assim como a Lamote é um salmo de soprano, de cântico, de contraponto, masquil é um salmo didático. Ele está querendo ensinar alguma verdade. Há alguma verdade para ser aprendida. E olha só, masquil de Asaf. Escuta, povo meu, minha lei. Deus falando por meio de Asaf. Inclinai vosso ouvido aos ditos da minha boca. Abrirei minha boca em provérbios, que foi traduzido por Mateus como parábolas, símiles, máximas de sabedoria. Só que essas símiles, esses provérbios daqui de Salmo, é aquelas máximas de sabedoria em mistério, que só um sábio consegue entender. É quando você diz muito com pouco, para que só poucos consigam entender. Isso é uma parábola. Então, abrirei minha boca em provérbios, e o quê? Declararei enigmas de tempos antigos.
de tempos antigos aqui. Lá em Mateus é desde a fundação, os tempos antigos. Está dando para entender? Agora, irmãos, deixa eu fazer uma colocação aqui para os irmãos. Quando você lê o Salmo 78 inteiro, qual que é a história que está aqui? O que trata o Salmo 78? Quem já leu? Do que fala o Salmo 78? Fala da história dos tratos de Deus com a nação de Israel. Desde que Deus foi salvando a nação, até a escolha do rei que foi rejeitado, mas por fim reinou sobre eles. Quem é esse rei? Davi. O Salmo vai falando. Então vamos começar a ler. Vamos começar a ler para os irmãos poderem entender. Versículo 3. Os quais temos ouvido e entendido, que nos relataram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos. Relataremos à geração vindoura os louvores de Yahvé, e de seu poder e das maravilhas que fez. Ele estabeleceu testemunho em Jacó, pôs lei em Israel, a qual ordenou nossos pais que notificassem seus filhos, para que a geração vindoura soubesse. Por que Deus está falando? Olha só uma coisa aqui, irmãos. Ele está falando que ele fez algo no passado para pressagiar algo para o futuro. Ou seja, a história que ele vai narrar aqui. Presta atenção nisso aqui, irmãos, por favor. Por favor. Por favor, presta atenção nisso. Isso aqui é tão lindo que se o Espírito Santo pudesse abrir nosso entendimento para entender. Ele está dizendo aqui que ele vai narrar coisas do passado para anunciar algo para a geração futura. Ou seja, ele está falando de um cumprimento cíclico, de portento. Ele está usando algo que aconteceu para exemplificar uma mensagem para o futuro. Quantas vezes a gente lê a história de Israel e pensa que aquela história ficou no passado, que não tem nada a ver conosco, que não tem nada a ver com o futuro. Mas aqui está sendo ensinado por nós que a história de Israel era um portento. Havia algo que estava acontecendo no passado para pressagiar algo para o futuro. Esse é um jeito de Deus ensinar a sua palavra. Ele fala por analogia. É algo análogo. Ele liga algo daqui com algo de lá. Porque ele sabe que às vezes essa é a melhor forma de ensinar. Nós somos muito ocidentalizados. Nossa mente pensa muito só de forma lógica. Mas o povo oriental, que é mais lúdico, fala por associações. Nós também fazemos isso, principalmente na fase de criança. E é uma pena que a gente perde isso quando vai ficando mais velho. É por isso que as crianças conseguem pegar mais rápido as coisas às vezes. Principalmente as coisas que são da pureza. O que é uma fala por associação? Você diz algo querendo dizer também outra coisa. Lá em Jeremias tem um exemplo disso. Deus fazendo trocadilhos com o profeta. Que vê Jeremias? Jeremias 1. Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo da minha palavra para cumprir. Irmão, o que tem a ver a vara de amendoeira com o velar de Deus? Se você não entende o hebraico, você não entende o que está acontecendo ali. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está fazendo um jeito de fala com Jeremias igual as crianças fazem, uma com as outras. Aquelas pegadinhas de palavra parecida. Você já viu isso? Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Vou dar um exemplo só. Quando o presidente Clinton, nos Estados Unidos, era um presidente que era conhecido como muito festeiro. Qualquer evento que acontecia, ele estava. O povo falava assim, trabalho é pouco, mas de festa e regalo ele vive. Não pode estar tendo uma festa que você pode ter certeza que a hora que a campainha da festa apertar, quando ela fizer Clinton, lá está o Clinton. Sabe o que é isso? Isso é falar por associação. Você quer dizer que o presidente é festeiro e está em toda a campainha de festa? Então você fala que quando Clinton na campainha, você abre a porta, está Bill Clinton na porta. Deu para entender? Nós fazemos muito isso com o jogo de palavras. Deus também faz, irmãos. Você sabe de onde vem o costume de brincadeiras por associação? Não pense que isso é pecaminoso, que isso é coisa da sua carne. Deus criou isso em nós. E Deus fala por trocadilhos, parábolas, analogia. Quando Sara recebeu notícia de que ia ficar grávida, aquilo foi tão maravilhoso para ela. Uma velha vai dar à luz a um filho. E Deus falou, gostei do seu riso.
Sabe como vai chamar seu filho? Risada. Porque o nome Isaac significa risada. Você riu? Eu gostei da brincadeira. Seu filho vai chamar risada. Você está vendo como Deus fala por trocadilhos? O trocadilho é um jeito de ensinar mais rápido para a mente gravar. Às vezes a gente aprende poucas coisas que a gente é muito lógico. E a gente não grava. E Deus sabe que a pedagogia vem por associação às vezes. Então ele está dizendo no Salmo 78 que a história que ele vai narrar de Israel é análoga a algo que vai acontecer no futuro. Vamos ver a história do Salmo 78? Isso aqui tudo, irmãos, é para a gente entender que portento é esse que Isaías 25 está falando. No dia da vinda de Javé, pela qual Isaías está louvando o Senhor. Os irmãos viram tudo que a gente falou antes de ontem e ontem. Quanta coisa vai acontecer, né? Quanta coisa vai acontecer, principalmente com Israel. E tudo isso que está acontecendo com Israel já tinha sido anunciado na história passada de Israel. Você sabia disso? Que tudo que vai acontecer lá na frente com Israel já tinha sido anunciado em portento na história passada deles, mas eles não haviam ouvido, não haviam atentado para o Senhor. Eles são como crianças que não sabiam brincar. É chato às vezes você fazer uma brincadeira por associação e a pessoa não pega, a piada perde até a graça. Sabe aquela pessoa que você faz a piada assim, aí depois de meia hora ela ri? Você fala, mas tá rindo o quê? Agora eu entendi. Israel parece uma criança lenta. Por isso que Jesus falou assim, aqui eu vou comparar essa geração. Vocês são como crianças. Crianças que brincam na praça. E Jesus se compara a uma criança que tocou flauta e eles não quiseram dançar. Porque Jesus fala assim, veio João Batista, que não comia nem bebia. Vocês falavam assim, nós somos de um profeta austro. Aí veio João Batista, austro, não come nem bebe. É um endemoniado. Tem demônio para ficar no deserto, não comendo nem bebendo. Aí vocês falam, então o problema então é que não falta festa, tem que ser festeiro, tem que comer e beber. Então, vem o filho do homem comendo e bebendo. Aí vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho e amigo de pecadores. Quer dizer, nada tá bom para vocês. Se eu toco flauta, vocês não dançam. Se nós lamentamos, vocês não choram. Vocês nunca entram no ritmo. Irmãos, você está vendo o Senhor Jesus utilizando linguagem comparativa? Provavelmente Jesus parava e ficava olhando as crianças. As crianças tinham essa brincadeira. As crianças brincam muito assim. Jesus não é contra a brincadeira. Jesus até utilizou o exemplo da brincadeira das crianças. Ele falou assim, nós entoamos flauta e vocês não dançaram. E quando a gente brinca de lamentação, vocês não choram. João é o que brinca de lamentação, porque ele vem bravo, duro, severo. Aí vocês não se arrependem. Tá, então tira João, fica o filho do homem, comendo e bebendo e se alegrando. É um glutão. Crianças chatas são vocês. Vocês nunca sabem brincar. Por que Deus fala com essa linguagem de brincadeira, de associação? Porque é a melhor forma de nós gravarmos as coisas. Os irmãos estão acompanhando, irmãos? Amém. O problema dos judeus é que eles não entravam na brincadeira. Não sabiam brincar. Nosso Deus é um Deus brincadeiro. Ele brinca de forma solene. E aqui, no Salmo 78, ele está dizendo, povo meu, abre o ouvido de vocês. Vocês não entenderam nada que aconteceu até agora? Vocês não entenderam que tudo que eu fiz com vocês no passado é para anunciar alguma coisa para o futuro? Então eu vou abrir a boca em enigmas, para ver se assim vocês entendem. Vou falar por associações, por analogia. E aí ele começa a contar a história passada de Israel. Os irmãos estão entendendo? Mas o que essa história passada de Israel vai anunciar? Alguma coisa do portento de Deus para o futuro. E isso, presta atenção, irmãos, nós estamos falando isso aqui para contextualizar Isaías 25. Isaías, quando vê tudo aquilo que ele anunciou no 24 acontecer, ele fala, eu te louvarei, Elohim de Israel, porque tens feito portentos que estavam determinados desde o passado. E
Aonde que apareciam esses portentos? Na história de Israel, desde o Êxodo até a entronização de Davi. Está dando para entender? Está dando para entender, amados? Amém. Então vamos continuar o Salmo 78. Não explicou da vara de amendoeira. Oi? Da vara de amendoeira. Eu não expliquei, verdade. Na vara de amendoeira, a pegada, a trocadilho é esse aqui. Quando Deus fala assim, que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo da minha palavra. Sabe o que é isso aí? É porque a palavra amendoeira, em hebraico, é a palavra shaket. E a palavra velar? Alguns falam shaket, mas vamos ficar com shaket. Então, quando ele fala amendoeira, é shaket. Velar, shaket. Está percebendo que o som é parecido? Deus está fazendo um trocadilho com Jeremias. É como se eu falasse, que vês? Shaket. Viste bem porque é shaket. Sobre a minha palavra. Se você não entende o hebraico, eu vi um filme de Jeremias que as pessoas até acrescentavam nessa cena para tentar entender o que estava acontecendo. Não precisa acrescentar nenhum. Deus está fazendo uma brincadeira com o profeta. Esaú gostava de carne vermelha. Deus deu a terra de Edom para ele. Quando você vai em Edom, você vê que toda a terra é vermelha. É um deserto vermelho, um deserto de pedra. Ah, você gosta de carne? Você trocou as coisas sagradas por carne? A sua terra vai parecer uma carne vermelha. Deus é um Deus de humor. Mas até o humor de Deus é solene, irmãos. Quando ele brinca, ele está ensinando verdades eternas. Quando ele brinca, ele está imprimindo verdades no nosso coração. E as crianças, quanto mais puras são, mais elas brincam também assim. É uma pena que depois a malícia vai entrando e as brincadeiras vão virando coisas ruins. Mas vamos ver Deus falando por analogia do seu portento. Esse portento que vai acontecer no fim dos tempos, mas que o Salmo 78 está dizendo que era coisa que já tinha sido ensinada, mas o povo não tinha tentado. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, que nem, eu não sei com quem que eu estava falando, acho que foi com a Jaque. Ela falou assim, quantas vezes eu li a lei de Israel, lá em Levítico, que eu falei, isso aí tudo ficou para trás, não tem nada a ver conosco mais. Tem irmãos que até pulam o livro de Números de Levítico, porque é tanto lei, é tanto número, é tanto sacrifício, é tanta oferta, destronca o pescoço da pomba com a unha, sem tirar o pescoço. Agora mata esse animal de maneira... Nossa, que parece um açougue! É porque às vezes a gente não vê a associação. Você tem que virar do avesso para ver. Aquelas brincadeiras de virar a palavra no espelho. Então, sabe qual é a palavra no espelho de Levítico? Hebreus. Hebreus é o livro de Levítico virado do avesso. Aí você vê. Então vamos ver a analogia do Salmo 78. Eu só estou demorando isso aqui, irmãos, porque eu tenho uma grande preocupação que a gente consiga entender. Está sendo claro isso? Está dando para absorver, irmãos? Fala amém, então. Amém. Fala que está entendendo. Fala que está entendendo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então, vamos voltar aqui. Está narrando a história passada de Israel. Só que a história passada de Israel é um portento para algo futuro. E continua. E pôs lei em Israel, no final do 5, a qual ordenou a nossos pais que a notificassem a seus filhos, para que a geração vindoura o soubesse. E os filhos que haveriam de nascer se levantassem e relatassem a seus filhos. É para o futuro mesmo. Para que pusessem em Elohim a sua confiança, e não se esquecessem das proezas de Deus, mas entesourassem seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não dispôs o seu coração, nem seu espírito foi fiel para com Elohim. Os filhos de Efraim, arqueiros armados, deram as costas no dia da batalha, não guardaram o pacto de Elohim e recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se das suas proezas e de suas maravilhas que lhes havia mostrado. Diante de seus pais realizou prodígios. Na terra do Egito, no campo de Zoan. Então ele está falando aqui do começo do êxodo de Israel, lá no Egito, onde os prodígios foram feitos. Veja onde ele está levando a coisa lá atrás.
Só que ele está dizendo que tudo que começou a acontecer ali é para anunciar uma mensagem para o futuro. Dividiu o mar e fê-los passar. Os irmãos estão vendo que está narrando o Êxodo? Deteve as águas como em um montão. De dia guiava-os com nuvem, com resplendor de fogo à noite. Fendeu as penhas do deserto e lhes deu de beber torrentes de água sem medida. Fez brotar arroios da penha e descer as águas como rios. Mas eles pecaram contra ele, rebelaram-se contra Elohim no deserto, e em seus corações tentaram Elohim, reclamando comida conforme a sua avidez. Falaram contra Elohim, dizendo: poderá Deus pôr uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e brotaram águas e transbordaram torrentes. Mas poderá dar pão ou dispor carne para seu povo? Eles falavam também. E Yahvé o ouviu e se indignou. Um fogo se acendeu contra Jacó. E a ira subiu contra Israel, porquanto não creram em Elohim, não confiaram na sua salvação. Contudo mandou as nuvens desde cima e abriu as portas do céu, fez chover sobre eles o maná, e pão do céu lhes deu a comer. Pão dos fortes comeu o homem. Enviou-lhes provisão até saciá-los. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e atraindo o vento sudeste com seu poder, fez chover sobre eles carne como pó, como areia do mar, aves que voam. Fê-la cair em meio ao acampamento, ao redor das suas tendas, comeram e se fartaram. Cumpriu-se-lhes, pois, seu desejo, mas não haviam tirado de si seu desejo. Ainda estava comida em sua boca, quando veio sobre eles o furor divino, que fez morrer os seus mais fornidos entre eles, e fez ajoelhar o escolhido de Israel. Contudo, continuaram pecando e não deram crédito às suas maravilhas. Portanto, consumiu os seus dias em vaidade, os seus anos em desgosto, quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependiam-se e a Elohim suplicavam. Lembravam-se de que Elohim era sua rocha, e é o Elion que os estava redimindo. Lisonjeavam com sua boca, mas com sua língua mentiam-lhe, pois seus corações não eram retos para com ele, nem eram fiéis ao seu pacto, mas ele, misericordioso, fazia expiação pela maldade e não os destruía. Muitas vezes conteve a sua ira e não despertou toda a sua indignação. Lembrou-se de que eram carne, sopro que vai e não volta. Aí vai narrando, irmãos, eu não vou ler tudo por causa do tempo, tá? Vai narrando toda a história deles e vai chegar até os dias de Davi. Agora, olha só, vamos chegar aqui no versículo... Vamos ler o 79 e o 70. Não, o 67, por favor, vamos no 67 antes. Tem um ponto importante aqui. Rejeitou a tenda de José. Irmão, a poesia hebraica, ela combina ideias. Então ela fala uma verdade em cima e complementa ali embaixo. Às vezes ela anuncia algo em cima e para você entender melhor o que está sendo falado, ela diz a mesma ideia acrescentando algo embaixo, em relação ao que foi dito em cima. Então, quando ele diz assim, rejeitou a tenda de José, quem é José aqui? É aquele filho de Jacó que teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Quem era o mais velho deles? Manassés. Quem ganhou a primogenitura, entretanto? Efraim. Quem se tornou a tribo mais forte? Efraim. Manassés era maior, mas Efraim era mais forte. E quando houve a divisão do reino, das 2 tribos do sul com as 10 tribos do norte, quem era a principal tribo do norte? Efraim. Por isso que em Oséias e nos profetas menores, quando você vê falar Efraim está enfermo, Efraim está dado aos ídolos, ele está falando das 10 tribos, representada em Efraim. Entendeu? Efraim aqui nunca é só Efraim. Efraim significa as 10 tribos do norte, que abandonaram o pacto de Deus e foram dispersas pelos 4 cantos da terra e nunca mais voltaram. Nunca mais as 10 tribos voltaram. Até hoje. Ninguém nem sabe totalmente o paradeiro das 10. Sabia disso? Todos os judeus que você vê lá na Palestina hoje são só de 2 tribos, Judá e Benjamim. As 10 tribos desapareceram. Há uma promessa que eles vão voltar. Porque no reino do Senhor Jesus vai haver 12 tribos de novo. Só Deus para fazer isso, irmãos. Mas Efraim é esse. E José, que é o pai de Efraim e Manassés, ele fala de José aqui se representando Efraim, que está representando as 10 tribos. Então diz assim, ó.
rejeitou a tenda de José. A tenda de José significa Deus não mora mais com as 10 tribos. Deus permitiu que elas fossem dispersas. E não escolheu a tribo de Efraim. Aí o que diz agora? Mas escolheu a tribo de Judá. E no monte de Sião, o qual amava. O que havia no monte de Sião? Ele escolheu Judá. Na família de Judá havia quem? Na tribo de Judá. Qual família que era a família mais importante? A belemita de Jessé. E na casa de Jessé, quem? Davi. Davi foi feito o rei. Agora presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Davi era o mais velho ou o mais novo dos filhos? Mais novo. Ele era o mais amado ou desprezado? Desprezado. O desprezado. Nem mesmo Samuel, quando foi ungir, ele deu crédito a ele. Olhou para a aparência e falou, esse aqui não é não. O senhor falou, é esse aí mesmo. É um portento. 10 tribos dispersas. Uma tribo que parecia não ser é. O rei que parecia não ser é o rei que é. Você está entendendo o portento? Sim. A mesma história vai se repetir no fim. Aleluia. Ele está falando, vocês não entenderam. Asaf está escrevendo isso aqui depois que Davi tinha sido feito rei. Mas o povo não entendeu. O povo não entendeu a mensagem. Então ele vai falar por enigmas para que quando acontecer, lá no milênio, o povo de Israel possa falar, puxa! Eles vão entender a piada tarde. Glória. Louvar-te-ei pelos teus portentos, Senhor. Agora nós estamos entendendo. Esse rei que nós rejeitamos, que nós até crucificamos, era ele. Tem aqui algum irmão que entende tarde demais a piada? Você conta a piada assim, acho que todo mundo vai rir, aí ele não entende. Demora, passa uma meia hora e ele começa a rir. Tá rindo do quê? Hã? Tem uns que eu confesso que acontece. Mas tem uns irmãozinhos aqui que eu conheço. Que é assim. Você conta, eu demoro geralmente uns 2 minutos. Ou eu fico, não entendi, fala de novo. Agora tem gente que não fala, fica com vergonha, e depois ele pega. Aí começa a rir. Irmãos, a história de Israel era piada, mas o povo pela incredulidade não pegava. Porque a piada de Deus você tem que crer para entender. Você tem que crer, é de crente o negócio. Por isso que Agostinho falava, crê para entender. O homem fala que tem que entender para crer. Com Deus é o contrário. Creia primeiro, depois você vai entender. Aleluia. Crê para entender. Quando Asaf escreveu esse salmo, Davi já tinha sido rei. E Asaf, pelo Espírito, entendeu que aquilo que Deus fez no passado era para anunciar um portento para o futuro. Por isso ele vai abrir a boca em enigmas e vai anunciar portentos para a geração vindoura. Olha só, vamos continuar lendo. Mas escolheu a tribo de Judá e no Monte Sião, ao qual amava. O que estava no Monte Sião, irmãos? Que vai estar lá também no futuro? Hã? Pode falar, irmão. Cristo. Não, mas tá claro, Cristo vai estar. Mas o Monte Sião é conhecido pelo quê? O que tinha de importante em cima dele? Sião era uma fortaleza dos jebuseus. A colina sobre o Monte Moriá. Davi a tomou e a fez sua residência, sua casa. E o seu trono foi colocado lá. Foi o mesmo lugar que Abraão levou Isaac? Não, o lugar que Abraão levou Isaac também é no Moriá, mas é o Calvário. Mas foi onde que É próximo? É próximo, porque lembra que a gente falou da geografia. O Monte Moriá é uma cordilheira. Moriá é uma terra muito grande, cordilheira de montanhas. O monte mais alto do Moriá é o Calvário. Aí você desce um pouquinho, tem a Eira de Ornã, onde o templo de Salomão foi construído. Lá embaixo, numa colininha mais baixa e desprezada, é a fortaleza de Sião. Lá Davi colocou o trono dele. E o trono era coberto pela cruz. Deu para entender? Tudo isso dentro de Jerusalém.
E o templo de Salomão foi construído na Ilha de Ornã, entre o Monte Sião e o Monte Calvário. Deu para entender? No mesmo lugar que Davi levantou a casa. No mesmo lugar que Davi comprou de Ornã quando ele ofereceu o sacrifício pelo anjo que estava matando o povo na hora do censo. Ele comprou um campo, não é? Ele comprou uma eira, a terra da eira. Ele comprou toda aquele. Não, tinha uma eira no campo. Ele comprou a terra do campo. Entendeu? E aí, naquele lugar que estava ele construiu o templo mais tarde. Deu para entender? Então aqui tinha o Calvário, a eira de Ornã e o Monte Sião. O mais baixo dos montes é o Monte Sião. Até desprezado. Mas é lá que o rei se assenta. Irmãos, que lição isso para nós. Realmente. Você quer ficar exaltado hoje? Como que nós vamos reinar num lugar onde ele é desprezado? Se com ele sofrermos, então também com ele reinaremos. Quem não pode sofrer a sua vergonha não pode reinar com ele. Um dia o Monte Sião vai ser elevado, mas por enquanto ele é o mais desprezado. Esse é o caminho do vencedor, não é para cima, é para baixo. Todo mundo pensa que servir a Deus, crescer espiritualmente, é ficar cada vez mais alto, até dar um tchauzinho para os irmãos na terra. Ô irmãos, como é que está embaixo aí? Mas é para baixo, irmãos. Ali está o Monte Sião, ali está o trono do rei. Quando chegar a hora de o rei receber glória, aí o Monte Sião vai subir, como a gente viu ontem. Mas não é o tempo agora. Aqueles valentes que partiram com Davi na sua vergonha foram feitos seus ministros mais tarde sobre Sião. A mesma verdade com Cristo e os vencedores. A mesma verdade com Cristo e os discípulos, porque eles falaram: manda que no teu reino te sente a tua direita e a tua esquerda. Eu falo: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu hei de ser batizado? Podemos. Então tá bom, vocês vão beber o cálice. E beberam. Mas os irmãos estão vendo então aqui? Vamos continuar então. Deu para entender, irmãos, o lugar? O Monte Moriá é um complexo de montanhas. A montanha mais alta é o Calvário. A montanha do meio ali, na colina mais da metade, é a Ilha de Ornã. E mais embaixo é o Monte Sião. Depois, todavia, você vai ver que o lugar do templo também é considerado Sião, mais tarde. Porque parece que Sião cresce. Quando o povo vai fazendo a vontade de Deus, aquele princípio do rei, que está só na colina de Sião, passa também para a eira. E por fim, todo Moriá é chamado de Sião mais tarde. Mas isso é mais tarde. Geograficamente, especificamente falando, há essa diferença. Então, lá estava a Sião que ele amava. Outra coisa, na Bíblia você sempre ouve falar da Nova Jerusalém. Uma Jerusalém nova, mas você nunca ouve falar de uma nova Sião. Sabe por quê? Porque Sião representa o lugar onde a vontade de Deus é feita. Sião nunca envelhece. Sião nunca perde seu valor. O trono nunca é abalado. O trono nunca é tirado do lugar. E a Sião significa alcançar aquele ponto onde você vive plenamente a vontade de Deus. Essa é a posição dos vencedores. Por isso que no Sião celestial estão 144 mil com o Cordeiro. E eles são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. O que é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, irmãos? Para onde o Cordeiro vai? Calvário. O Cordeiro sai do Sião e vai para o Calvário. A irmã Margaret Barber escreveu um cântico. Ela tomou esse texto de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. E ela escreveu, irmãos. Ela pegou os lugares que Jesus andou na terra e falou: e isso significa seguir o Cordeiro. Isso é o caminho do vencedor se nós queremos vencer. Sabe como é que é o cântico? Ela começa assim: via Belém nós viajamos. Esse é o primeiro lugar de humilhação que o Cordeiro desce. E ela vai mostrando que nós temos que aprender com o Cordeiro em cada um dos lugares. Então ela diz assim, vou citar para os irmãos mais ou menos de memória. Se eu errar alguma palavra, me perdoe, mas é mais ou menos assim. Via Belém nós viajamos, com os corações postos em Deus. Nós viemos aprender com Jesus a ser crianças. A manjedoura e ao estábulo, embora não agradem ao nosso ver.
mas nossos pés devem segui-lo. Para nossas mãos o prêmio vai ter. Via Nazaré o caminho. Estreitamente andamos nós. Anos de labor e nenhuma recompensa. Sabe por quê, irmãos? Onde o Senhor Jesus passou a maior parte da vida dele? Em Nazaré. Até os 30 anos. Você não ouve nem falar o que ele fez nesses 18 anos. Não parece um desperdício? Ele gastou 3 anos e meio de ministério público, ficou 18 anos trabalhando numa carpintaria, em um povo desprezado que nem reconhecia o que ele fez. Não parece um desperdício? Mas nós temos que aprender essa lição. É aquela lição assim, quando o homem de Deus está mais maduro, quando ele está mais trabalhado, ele de repente acontece uma coisa e impede ele de poder servir de maneira mais livre, de receber o reconhecimento que ele pensava que agora ele ia receber. Tem coisas que não dá para explicar, irmãos. Eu estava contando para os irmãos a história do irmão Otmani. Como que Deus deixa aquele irmão ficar 20 anos preso, na fase mais madura dele. Quando ele estava prontinho para ser mais usado pelo Senhor, o governo comunista toma a China e começa a prender todos os cristãos, destruir aparentemente tudo aquilo que tinha sido feito, e ele vai para a prisão. Você consegue explicar isso? Você consegue explicar João preso em Patmos no final da sua vida? Anos de labor, nenhum reconhecimento. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, me perdoa assim porque essas coisas vão me comovendo. Nós temos que fazer uma pergunta: Deus está feliz assim? Nós temos que fazer uma pergunta nessas horas: Senhor, o Senhor consegue sorrir para mim? Porque o caminho do vencedor, irmãos, não é ter sucesso, é ter o sorriso de Deus. Se Deus não puder sorrir, ainda que o mundo todo te aceite, não significou nada. Mas se você está sendo desconhecido e desprezado, mas Deus consegue dizer: eu estou satisfeito. Aleluia. Valeu a pena, irmãos. Valeu a pena. Jesus ficou 18 anos numa aldeia desprezada e desconhecida. E quando ele foi pregar e voltou lá, ninguém recebeu a mensagem também. Não parece um desperdício? Senhor, acho que o senhor levou aqui. Não é eu. O Senhor vivia pela aprovação do Pai. Pai, o Senhor está satisfeito? Então está tudo bem. Aleluia. Quando o governo chinês tomou, o governo comunista lá, tomou o poder e começou a dizimar os cristãos e prendê-los, o irmão Ni tinha feito tanto. Um pouco antes de acontecer isso, eles tinham esperança que o governo não tomasse o poder ou que saísse do poder mais tarde. Então, um irmão da missão por interior da China, fundado pelo Hanson Taylor, procurou o irmão Ni e falou assim: quando os cristãos puderem voltar, o que você acha que nós devemos fazer? O irmão Ni falou assim para ele: não envie mais missionários. Estranho também. Porque com o que nós temos, a China toda ser evangelizada. Mas nós vamos precisar de mestres para poder edificar os irmãos. Por favor, traduza livros. Os livros dos irmãos de Plymouth. Traduza os comentários exegéticos do grego de Dean Alford. Traga tudo para cá. Nós não precisamos de evangelista, porque o fogo de Deus vai se alastrar pela China. E foi verdade, irmãos. Só que chegou o governo comunista, ele foi preso, a obra foi decaindo. Irmãos, tinha lugares onde eles pegavam a Bíblia, rasgavam pedaços dela, para fazer de papel de empacotar carne no amendoim. Tinha uma irmã, quando os cristãos já estavam sem Bíblia, sem poder ler, ela correu numa barraca para comprar amendoim. Chegou lá, o chinês estava empacotando amendoim na folha da Bíblia. Aí ela falou assim para os irmãos, né? Tudo escondido isso aí. Porque assim, no governo comunista, você até podia pregar o evangelho, desde que você adaptasse a Bíblia ao comunismo. Se você falasse, por exemplo, que o novilho cevado, de Lucas 15,
era a burguesia que a revolução ia tomar para repartir entre os pobres, aí você podia pregar. Aí você tinha uma igreja licenciada pelo governo para funcionar. Mas se você não fizesse essas adaptações, o governo perseguia e prendia os cristãos. Você está entendendo? Então você podia ter igreja desde que o governo mandasse na igreja. E os irmãos não aceitaram e foram presos. O número de páginas de acusação de calúnia contra o irmão Nini nessa hora foi 15 mil páginas. Ele ficou diante do juiz sendo lido, acusação por acusação. E ele permaneceu calado e foi para a prisão. Os irmãos, essa irmã viu o chinesinho lá empacotando, ela correu e disse: irmãos, é o jeito que a gente tem para ter a Bíblia. Vamos todo mundo comprar amendoim. Ele está empacotando. Página por página ele está arrancando, empacotando os amendoins. Irmãos, o preço que eles pagavam para poder ler a Bíblia. E parecia que estava tudo perdido. Aí, dentro da prisão, o irmão Nini escreveu um cântico. E nesse cântico ele falava mais ou menos assim: ó Deus, tu pareces destruir tudo que nós havíamos construído. A tua mão esmagadora está sobre mim agora. O inverno se aproxima e é hora da árvore se recolher, seca. Aparentemente nada sobrou. A tua mão esmagadora e despojadora está sobre nós. Mas, Senhor, ainda bem que é a tua mão. E se isso te agrada, eu te imploro, não tira a tua mão de cima de nós. A mão que ele está falando não é mão de bênção, de prosperidade, é mão de esmagamento. Mas ele olha e fala assim: se o Senhor pode sorrir para isso, termina o que começaste. Irmão, é difícil você chegar a um ponto desse, mas esse é o caminho. Via Nazaré, o caminho estreito andamos nós. Anos de labor, nenhuma recompensa. Contudo, Deus nos ensina a conhecer que o servo não está acima do seu Senhor, o qual durante longos anos se escondeu da glória desse mundo. Segue-o sem as lágrimas derramar. Via Galileia nós o veremos. Pedra sendo arremessada, assobios e maldições vinda dos homens em torno dele. Teria o seu caminho sido em vão? Não. Ileso o Salvador passa. Esse breve e áspero caminho nós temos que andar, já que como Jesus nada pode nosso alvo para. Via também de angústia cruel, dos momentos em que estamos o madeiro a levar, quando as hostes de Satanás investem. Terrível hora de angústia para nós. Contudo, não desanimamos, pois anjos de Deus ministram e estão a dizer: contempla, amado, a glória. O conflito aqui está, logo ali o amanhecer. Amém. Amém. E então a cruz. Pela via do Calvário, toda nobre alma deve ir. Aqui nós somos rasgados com o véu. Para Jesus o caminho nos mostrar. Se com ele sofrermos um pouco, sim, apenas um pouquinho, toda a lembrança da dor vai desvanecer na glória do seu sorriso. Agora olha só essa estrofe, irmãos. Se para escrever a mão na cruz, não tem o túmulo também. E então o túmulo, com os entes queridos chorando, ao saber que toda a vida terrena se foi. Aí ela faz uma perguntinha, sabe? Companheiro de jornadas, já está você contado entre aqueles que o mundo considera morto? Quanto apego ao mundo, irmãos. Quanta importância para o que o mundo diz a nosso respeito. O que o mundo pode nos dar. A aprovação do mundo. Os gostos do mundo. O mundo já conseguia considerar a gente como nada. Como gente que não vale nem a pena investir. Como gente que está morta e que toda relação corrompida. Companheiro de jornadas, está você contado já entre aqueles que o mundo considera morto?
daí subirás e viverás com Jesus, ascendendo e entronizado acima de toda a contenda e daqueles que no mundo têm sua glória e alegria. E ela continua: oh, que bela visão! A cada dia nos aproximamos dessa cidade que Deus para nós e convosco construiu. Ali nós em uníssono cantamos aquele que morreu para nos ter com ele, sob o trono e em seu seio. E ela conclui dizendo: apenas mais umas milhas, amado. E então verás que a dor de teus pés já passou. Não mais sofrimento nem dor ou pecado. Acalma-te. Esse caminho Jesus já trilhou. Podes ouvi-lo sussurrar no semente? Mesmo fraco, persevera. Pode ser que antes que amanheça, a tua longa jornada tenha chegado ao fim. Esse é o caminho de Sião, irmãos. É o caminho dos que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. É um portento. Nós queremos esse caminho? Nós queremos reinar com ele? Sim. Mas queremos a cruz com ele? Sim. Quem não pode sofrer com ele, não pode reinar com ele. Vamos voltar aqui. Olha como é que vai terminar o Salmo 78. Aquele rei, aquele homem desprezado, belemita, daquele monte pequenininho desprezado também, foi aquele monte que Deus amou. E aí, Asaf vai falar ainda profeticamente. Escolheu a Davi. Escolheu a Davi, no 70, seu escravo, a quem tirou dentre os apriscos do rebanho. Trouxe-o de trás das que lactavam, para que apacentasse a Jacó seu povo, e a Israel a sua herdade. Pastoreou-os conforme a integridade do seu coração, e guiou-os com a destreza das suas mãos. Assim termina o portento. O rei desprezado é o rei que os governou e que os guiou. Essa é a história para o futuro. E vamos voltar para Isaías 25 agora. Eu não sei que hora que eu tenho que parar, eu não sei que hora que é. Não sei se os irmãos vão querer fazer pergunta. Tem um monte. 8h30. O caderno aqui. Tá de caderno aí? 20 mais ou menos. Já pergunta. Já passou de uma folha de Segunda, né? Amém. Então, irmãos, acho que nós vamos ter que pôr uma vírgula, deixar para uma outra oportunidade. Ainda teria a questão da primeira ressurreição, que vai aparecer em Isaías 26, mas nós vamos deixar uma próxima. Tá? Eu só quero dizer para os irmãos que esse é o contexto do portento que tens feito. Que maravilha, irmãos. A brincadeira divina de Deus. Vamos entrar na brincadeira. Né? Quem quer brincar? Quem quer brincar com o Senhor? Essa brincadeira vale a pena, irmãos. E você sabe que na brincadeira a coisa mais importante no final é a alegria de todo mundo. Certamente os que brincam desse portento serão felizes. Crê para entender. Esconde. Aleluia, irmãos. Vamos parar por aqui. Que o Senhor continue falando no nosso coração. E vamos então deixar agora aberto para perguntas que os irmãos têm. E na próxima comunhão, na próxima oportunidade, a gente continua.